Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos juntos outra vez nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 13 de agosto. Hoje celebra-se o dia do economista, o dia do encarcerado e também o dia do pensamento. Queremos agradecer a todos os profissionais que estão conosco nos assistindo nessa oportunidade, os economistas, se porventura tem algum penitenciário que está em regime aberto nos assistindo, Deus abençoe e fale ao seu coração nessa oportunidade. Queremos lembrar a todos que dentro de instantes estaremos ouvindo outra vez o presbítero Natan trazendo hoje a conclusão de uma sequência de mensagens que nós temos recebido desde a última quarta-feira. E ouviremos também, dentro de instantes, mais um dos nossos hinos inspirados dos Salmos e Hinos, onde estaremos louvando a Deus no momento em que nós ministrávamos o louvor e a adoração em nosso santuário. Mas antes eu quero lembrar a todos que ainda não fizeram aquisição desta belíssima camiseta do Jubileu de Ouro da nossa igreja. Você poderá fazer a reserva. Tem esta cor branca e tem também a cor azul marinho e preta. Como também essa caneca, essa belíssima caneca que está lembrando também, é uma lembrança alusiva ao Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Nós estamos divulgando amplamente a todos que desejarem participar daquela festa de 11 a 15 de novembro. Eu tenho divulgado aqui amplamente. Estarão conosco como oradores o pastor Alexandre Ximenes, o pastor Aurivan Marinho, o pastor Carlos Alberto, o Wilson Porto, que vem especialmente convidado de São Paulo, estará conosco, além do cantor Armando Filho, e no encerramento o conjunto Embaixadores de Sião. Então você não pode perder essa festa, celebração do Jubileu de Ouro, também da igreja, bem como o aniversário do conjunto coral Sarah Calley. Então, desde já, estamos convidando a você para que esteja conosco numa daquelas noites, ou quem sabe todas as noites. Serão 5 dias, de 11 a 15 de novembro. Nesse instante, quero deixá-los com o presbítero Natan trazendo a conclusão desta mensagem e, após a mensagem, você ficará com mais um dos nossos hinos dos Salmos e Hinos. Estava praticamente a pena de morte por absolutamente nenhum crime por parte de Urias, seu súdito, e Urias entrega em mãos ao seu general, ao general de Davi. E o que foi que aconteceu? O general cumpriu com a ordem de Davi. Faça o seguinte, coloque Urias na linha de frente. E quando o negócio estiver bem apertado, quando os valentes, os homens mais valentes estiverem do lado de lá, recuem. Aqui, irmãos, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, pensa num livro que cada vez mais que eu leio, mais eu creio nele, que é a Sagrada Escritura. Eu vou dizer por quê. Porque se fosse um livro de fantasia, os erros dos heróis eram colocados debaixo do tapete. Sabe o que é que a Bíblia faz com Davi, que era o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, que é o homem pelo qual dele veio o nosso Senhor, inclusive, de sua descendência? A Bíblia não mascara o erro dos grandes heróis narrados por ela. A Bíblia deixa muito claro, ela não joga absolutamente nenhuma poeira para debaixo do tapete, mas ela mostra que todo homem pecou, todo homem naturalmente é destituído da graça de Deus.
O único que não pecou jamais foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E é exatamente por isso que não há salvação em nenhum outro nome, porque só Ele é justo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais digno de confiança esse livro se torna para mim, porque eu percebo que até mesmo Davi pecou. A Bíblia não mascara o erro desses grandes homens. Uma segunda coisa que eu quero mencionar aqui, que praticamente está embrincada nessa primeira que eu disse, é que nós devemos ter muito cuidado, mesmo depois de crentes, com o pecado. Há muitas pessoas que brincam com o pecado. Há muitas pessoas que ficam praticamente meio que subestimando a possibilidade de escorregar. E aqui eu lembro inclusive do próprio conselho do apóstolo Paulo: aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. E Davi caiu. Foi o que aconteceu, irmãos? Foi o que aconteceu com Davi. Isso que nós lemos no Salmo 51. Davi fica por ali. Se você abre, por exemplo, o próximo capítulo, capítulo 12, Deus vai usar Natã para repreender Davi. Não vou falar porque o texto é grande, não é basicamente aquele texto que eu estou empenhado em pregar, mas os irmãos vão notar, absolutamente notar, que Davi tentou encobrir o seu pecado. E é por isso que ele houvera perdido a alegria da salvação. Por isso, por um tempo, irmãos, aquelas canções de gozo, aquelas canções de exaltação a Deus, aquelas horas na presença de Deus em oração, provavelmente haviam por um tempo cessado. E mais uma vez eu quero fazer uma ligação desse evento conosco. Quantos de nós não já passou por isso? Quantos de nós não já passamos pela experiência de não ter vontade mais nem de orar? De não sentir prazer em lembrar que hoje é domingo, é dia de cultuar ao Senhor. E muitas vezes a falta dessa alegria é exatamente por causa de um determinado pecado que nós estamos alimentando, que nós estamos cuidando de tentar esconder. A palavra, portanto, para nós, irmãos, é preciso que tenhamos cuidado, para que nosso pé não seja resvalado, e para que, se nós escorregarmos, nós não tentarmos encobrir, nem jogar para debaixo do tapete as nossas falhas. Veja, que nesse sentido, eu tenho certeza, Davi nunca esteve só, e nem nunca ficará até o dia em que Jesus voltar. Por quê? Porque muitos perderam, ainda que temporariamente, o contato com a glória de Deus. Muitas pessoas estão se sentindo oprimidas, porque no fundo sabem que estão em pecado contra Deus. Muitas pessoas conhecem de cor muitas canções, muitos hinos, mas já não tem mais o desejo de louvar a Deus, porque sabe que estão em uma situação espiritual deplorável diante de Deus. Tem tantas pessoas, irmãos, no nosso meio, nas nossas congregações, que já estão tão opressas por conta de pecados, inclusive ocultos, que passam muitas vezes anos apenas dando trabalho à liderança, mal-humorados, tudo está ruim, tudo está errado, não vai dar certo, não presta, acabou! Para muitas pessoas, a experiência gostosa de estar na casa de Deus, glorificando ao Senhor, adorando na beleza da sua santidade, tornou-se satisfações a dar ao pastor, tornou-se motivo para tentar disputar, para tentar levar problema. Por quê? Porque muitas vezes esses pecados não foram tratados.
Meus irmãos, é preciso que, assim como Davi, nós reavaliemos a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Mas eu não quero, irmãos, sob hipótese nenhuma, não gostaria de terminar o sermão aqui. Porque a vida de Davi não terminou aqui. No capítulo 12, você vai perceber lá, que o profeta Natan, sabendo que Davi era um rei guerreiro, hábil na espada, provavelmente sabia que não iria conseguir vencer Davi na base da disputa de autoridade, até porque ele era o rei. E alguém que adulterou, e a essa altura o próprio Natan já sabia, que encomendou a morte de Urias, Natan sabia também que se fosse na base da autoridade, ele poderia ser o próximo. Deus então dá sabedoria para que Natan arme uma conversa e pega Davi na arapuca. Agora que coisa interessante, irmãos. Antes de Davi literalmente orar a Deus, presta atenção nisso. Natan disse assim: Davi, mas Deus já lhe perdoou. Por que Natan disse isso? Porque provavelmente, direcionado pelo Espírito de Deus que sonda e conhece os corações, o Senhor sabia que, por pior que fosse aquelas desgraças que Davi operou, ele estava querendo arrepender-se. Foi o que aconteceu? Natan diz a ele: olha, Deus perdoou o seu pecado. Só tem uma coisa, Davi. Você vai ter que arcar com todas as consequências dele. E nunca mais a espada se apartará da sua casa. Isso aqui já nos mostra uma coisa interessante, irmãos. É que Deus perdoa o pecado, mas não alivia as consequências. Isso está claro aqui. Nota que o próximo ponto do verso 12 desse Salmo 51 é o pedido de Davi ao dizer: sustenta-me com espírito voluntário. O que é que Davi está dizendo aqui? Se no primeiro verso, Davi gostaria de novo sentir a presença de Deus, porque essa presença, essa alegria, esse gozo da salvação fora perdida por causa do seu pecado. E nós sabemos, o próprio profeta Ezequiel ensina que aquilo que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Davi sabia disso. A história bíblica, por mais que Ezequiel viesse mais à frente de Davi, mas a história bíblica dava essa conta. O que foi que promoveu a separação entre Deus e o homem? O pecado. Davi, sabendo disso, que era o pecado que promovia a separação e retirava, portanto, esta alegria, ele faz um pedido agora, irmãos, maravilhoso. Ele diz: olha Senhor, sustenta-me com espírito voluntário. Eu vou tentar traduzir para os irmãos o que é que ele queria dizer aqui. Ele diz: Senhor, faz com que o meu ser, cada dia mais, se sujeite à tua palavra, te obedeça, tenha prazer em te obedecer, tenha prazer em buscar a tua palavra, em buscar a tua voz. Senhor, eu quero te obedecer, sustenta-me com espírito voluntário. O que é que nós aprendemos aqui com Davi, irmãos? É que há algumas pessoas, que eu costumo dizer que são falsos cristãos, pensam, atentem para isso, que ser salvo significa simplesmente ter sido alcançado pela graça de Deus. Também faz parte. Mas lembre-se muito bem que Jesus Cristo deixou claro, isso não é coisa do Antigo Testamento não, estou falando de Jesus. Jesus disse assim: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. O que Davi está dizendo é algo que todos nós, em pleno ano de 2021, precisamos entender. Que a alegria da salvação está perfeitamente casada, a graça de Deus está perfeitamente casada com uma vida santa, de busca pela palavra de Deus e de guarda dos seus mandamentos. Uma coisa jamais anulará a outra.
porque sem santificação ninguém verá a Deus. Davi sabia disso, de que a alegria da sua salvação só seria renovada se o espírito dentro dele de fato fosse conservado como um espírito que deseja praticar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, caminhando para o fim, eu quero deixar isso muito claro para a nossa vida, nos dias em que nós estamos passando. Veja, talvez você possa então se perguntar nessa altura, né? Eu sei que eu não tenho andado diligentemente de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que há uma porção de áreas em minha vida que eu preciso melhorar, que eu preciso consertar. Eu sei que existem determinados pecados que eu luto contra eles todos os dias, e muitas vezes, como essa, eu tenho caído. Talvez você então esteja se perguntando, como então voltar a sentir a alegria da salvação? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu respondo essa pergunta com a menção daquilo que o Senhor Jesus vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo 2, quando Jesus está, através do seu servo, falando à igreja de Éfeso, quando ele diz assim: lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor nos deu uma coisa chamada memória, recordação. E assim como Davi, todos nós, os cristãos verdadeiros, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, recordam a alegria, o desejo, o gozo do primeiro amor, quando se lembrava, hoje é um dia de cultuar a Deus. Lembra-se do desejo, do ardor que tinha no peito, de ler as Escrituras, de se debruçar sobre ela, de ouvir sermão, de estar em oração. Portanto, se o meu coração esta noite está desejoso de ter essa alegria de volta, a palavra é: lembra-te de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. A segunda resposta, irmãos, é clara. Se eu quero experimentar esse renovo na minha relação com Deus, se eu quero experimentar de novo a alegria da salvação, Davi nos ensina num salmo gêmeo. Davi vai nos ensinar num salmo que é praticamente irmão desse, que vai ser o Salmo 32, entre os versos 3 e 5. Eu vou inclusive ler para os irmãos. Salmo 32, versos 3 a 5, Davi vai dizer assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Aliás, a partir do verso 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha aqui a alegria que foi perdida, a tristeza, a dor. E ele segue dizendo: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí a orientação de Davi, irmãos, para a nossa vida é: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí vem o resultado da ação: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia! Se nós queremos que o gozo da nossa salvação seja, portanto, restituído, confessemos os nossos pecados. Lembremos-nos de que Deus sonda, conhece os corações, Ele não é criança, Ele não é menino. Além disso, irmãos, eu preciso dizer aos queridos que se eu quero que esse renovo, esse regozijo volte ao meu coração, é preciso que eu nutra fé no meu Salvador, que é o próprio Senhor. Quero lembrar, inclusive, para deixar claro o que é que eu estou querendo aplicar com isso, as palavras que estão registradas na primeira carta de João,
no capítulo 2, quando o apóstolo dizia assim: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vós não pequeis. Mas, se por acaso vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, irmãos, quando nós temos a esperança de que Deus não apenas vai tratar o nosso pecado, como nos perdoa, através não de nós mesmos, mas do seu Filho que se entregou na cruz pelos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Aleluia! Por isso que a vida de crente é a vida mais feliz que existe. Porque é uma vida que não depende de valores no banco, é uma vida que não depende de bens, é uma vida que não depende de praias, é uma vida que não depende de fama, é uma vida que depende unicamente do Senhor nosso Deus, e é uma vida que sabe que uma vez que está em Deus, Ele é seu escudo, é sua fortaleza, salvação no meio da angústia. E podemos, como crentes, dizer a mesma coisa que esse rei disse em outra ocasião: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Meus queridos, que Deus nos ajude a lembrar cada uma dessas orientações. Se nós estamos perdendo a alegria de cultuar ao Senhor, esquadrinhemos o nosso coração. Eu sei que os dias são muito difíceis, eu sei que os dias são muito complicados, mas adoramos o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de João, de Pedro e de Paulo, e é o Deus a quem nós adoramos, portanto. Que o Senhor nos abençoe, que nos faça compreender a sua palavra. Vou concluir, irmãos, repetindo: perdi a alegria de cultuar ao Senhor. Façamos o que Davi disse. Em oração, peçamos a Deus: Senhor, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum pecado que lhe seja oculto. Confessemos os nossos pecados, irmãos. Tenhamos fé em Deus que nos salva. Ouçamos, pratiquemos a sua palavra, porque deste jeito, com certeza absoluta que a palavra de Deus nos dá, esta alegria da salvação será renovada. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O rei está voltando, bem forte. O rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial. Todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual.
como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Louvamos a Deus pela palavra que acabamos de receber através do presbítero Natan, a quem nós agradecemos sua participação em nosso programa. Queremos também lembrar a todos que nesse domingo não fique em casa. Vá à igreja mais próxima da sua residência, no seu bairro, deve ter uma igreja evangélica. Se você quiser nos dar o privilégio de nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali da Avenida Brasília, e a escola dominical EBD começa às 9 às 10h30. Culto divino de 18 às 20 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Lembrando também que às segundas-feiras à tarde nós temos um momento de oração do Departamento da Auxiliadora Feminina, das 14 às 16 horas. Isso às segundas-feiras. Às terças-feiras, culto de oração para a família, 19h30. E às quintas-feiras, estudo bíblico, transmissão online para aqueles que não podem vir ao templo. Então, vá à igreja mais próxima da sua casa ou faça-nos também uma visita, o que muito nos honrará. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor.